Olá, professores desse mundão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Janaína Erle. Você deseja ter alunos mais interessados e comprometidos, alunos nota 10, e não só 10 na nota, mas no dia a dia, no comportamento, na vida deles. Eu vou falar com vocês 3 pensamentos que o seu aluno tem e que pode estar bloqueando o aprendizado dele. E com isso, a falta de interesse e comprometimento na aula. Uma menina da quinta série estava conversando comigo e as notas dela estavam muito baixas. E eu estava perguntando para ela o que estava acontecendo que fez com que ela tivesse um desempenho abaixo da média na escola. E não só por conta das notas, porque a nota é uma consequência de um aprendizado daquele aluno. E ela falou assim comigo: eu me sinto incapaz de aprender as matérias. Eu tenho dificuldade em algumas matérias e aí eu não tenho interesse e comprometimento dentro da sala de aula. Você quer saber quais são esses 3 pensamentos que desde criança pode acontecer por N motivos e isso vai se prolongando até a vida adulta. Se a gente parar para perceber o que essa menina está nos dizendo, isso é um pensamento que ela tem. E aí, vamos pensar o seguinte: como que funciona a nossa mente? E o que acontece na nossa mente que vai trazer um bloqueio no nosso dia a dia? Como que funciona? Tudo que a gente pensa, a gente vai repetindo esses pensamentos, a nossa mente vai acreditando como realidade. É isso mesmo. Então, se eu tenho pensamentos bons e positivos, a minha mente vai acreditando naquilo, e quando eu tenho pensamentos ruins e negativos, a minha mente também vai acreditando naquilo. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, por que nós somos diferentes, porque os nossos pensamentos são diferentes. E como que esses pensamentos são criados? A partir da história de vida de cada ser humano, de cada indivíduo. Então, a sua criança na sala de aula, o seu adolescente, tem uma história de vida e ele traz essa bagagem para dentro da sala de aula. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai agir de acordo com esses pensamentos que ele tem. Essa menina, ela tinha dificuldades em algumas matérias e ela repetia aquilo recorrentemente na mente dela. E o que acontecia? Ela começava a não ficar presente na sala de aula. Ela estava lá no corpo físico, mas a mente dela estava em outro lugar. E aí, professor, a gente precisa entender quais são esses pensamentos para nós conduzirmos essa criança, esse adolescente da melhor forma possível e ajudá-los a modificar esses pensamentos. Esses pensamentos da criança, ela vai absorver dos adultos que a criaram, da família, de vocês, professores, que está ali falando com elas todos os dias, uma fala aqui, uma fala ali, ela vai absorvendo, de outros coleguinhas, e aí a gente precisa tomar um certo cuidado e ficar ali percebendo quais são esses pensamentos que a criança verbaliza, a criança e o adolescente verbalizam, como essa menina da quinta série, que falou que ela tinha dificuldade em várias matérias. Além de te falar quais são os 3 pensamentos que o seu aluno tem e que pode estar bloqueando ele em sala de aula, eu vou te ensinar uma técnica chamada Emotion Freedom Therapy, ou EFT, que é a sigla dela, para começar a ajudar o seu aluno a fazer uma limpeza desses pensamentos e começar a reprogramar a mente deles. Primeiro pensamento que eu escuto com muita frequência de alunos de ensino fundamental
e ensino médio. Eu não consigo aprender. Ele fala isso por quê? Porque realmente ele está com alguma dificuldade ali, algum bloqueio, e como ele não conseguiu aprender determinada matéria, ele vai fazer o quê? Ele vai repetindo aquilo para ele. Eu não consigo aprender, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender. E isso vai ficando na mente dele e ele vai absorvendo isso e vai tendo ainda mais dificuldade. Ele pode ter ouvido isso de algum adulto, de alguém próximo que está ali educando e acompanhando aquela criança e adolescente. E ele pode ter ouvido, inclusive, de algum professor ou de algum colega de turma. Isso fica na cabeça desse ser humano, dessa criança e desse adolescente, e aí você vai começar a perceber que ele vai ter dificuldade. Então vamos lá. Vamos fazer a técnica. Como que eu vou fazer essa técnica com o meu aluno? Você pode fazer individual ou pode fazer com a sala toda com eu não consigo aprender. Você vai fazer pequenas batidas em pontos de acupuntura nessa região que a gente vai estar aqui fazendo juntos. E ao mesmo tempo que nós fazemos as batidas nesses pontos de acupuntura, a gente verbaliza uma frase juntas. Como essa técnica, o EFT, é uma técnica de liberação emocional, de limpeza e desbloqueio dos nossos pensamentos, você vai perceber que o seu aluno ele vai começar a pensar de uma forma diferente. Vamos fazer juntos para você entender e depois você vai poder fazer com o seu aluno aí no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro a gente vai bater a lateral das mãos e nós vamos falar assim: mesmo que eu não consiga aprender, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Agora nós vamos aqui para o topo da cabeça. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Agora nós vamos para o meio da sobrancelha. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Na lateral dos olhos, eu não consigo aprender. Debaixo dos olhos, eu não consigo aprender. Debaixo do nariz, eu não consigo aprender. No queixo, eu não consigo aprender. No meio do peito, eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Eu não consigo aprender. Mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Você vai pedir aos alunos para relaxarem e respirar fundo. E soltar pela boca. Respira fundo. E solta. Ajeitando os cabelos aqui. Muito bem. Professor, você pode fazer esta técnica quantas vezes você quiser. Faça no início da aula, fala com seus alunos que você vai ensinar algo diferente para eles, para ajudá-los no desenvolvimento ali da sala de aula, para eles aprenderem mais. E aí você faz com todo mundo. Quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas você achar melhor, tá?
Com uma vez só fazendo essa técnica, você já vai estar ajudando muito o seu aluno. E aí, lembra da menina da quinta série? A gente começou a fazer essa técnica e sabe o que aconteceu? Ela começou a aprender, ela começou a se interessar mais na aula e começou a ter mais participação. E ela falou assim comigo: que interessante, depois que a gente começou a fazer o EFT, eu comecei a agir de forma diferente. E o pensamento dela mudou porque agora ela percebe que ela sim consegue aprender. E ela consegue aprender porque ela está saudável e ela está na fase de aprendizado. E a gente aprende sempre, até o último dia da nossa vida nós aprendemos. Vamos lá. O segundo pensamento que o seu aluno pode ter e que está bloqueando o aprendizado dele e ter interesse e comprometimento na aula é: eu não gosto de estudar. Eu escuto essa frase com muita frequência, só que a gente precisa entender que por trás desse eu não gosto de estudar, tem alguma coisa ali. Por quê? A pessoa ela quer aprender, ela quer saber das coisas. Quando alguém fala assim para mim, mas fulano não tem condições de aprender, ele não pode aprender, todos nós temos um cérebro capaz de aprender sempre. E aí ele está tendo alguma dificuldade e faz com que ele fale o quê? Eu não gosto de estudar. E aí um pensamento vai puxando o outro. Se eu não consigo aprender, o que vai acontecer? Eu não gosto de estudar. E vocês vão percebendo que os pensamentos dos seus alunos vão fazendo uma certa conexão. Então, quando eles falaram assim, eu não gosto de estudar, tem alguma coisa aí por trás que ele está querendo se esquivar daquilo dali. Porque às vezes a gente se sente mal por algum motivo e aí a gente quer aquilo longe de nós, tá bom? Vamos fazer a técnica do EFT para esse pensamento de eu não gosto de estudar. Vamos lá? Eu faço aqui, vocês fazem aí e vocês já vão treinando, professor, e já vão aprendendo esta técnica. Então, a gente bate a lateral das mãos, mesmo que eu não goste de estudar, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Agora a gente vai fazer pequenas batidas no topo da cabeça e verbalizar a frase, o pensamento, né? Eu não gosto de estudar. 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 Agora, no meio da sobrancelha, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Na lateral dos olhos, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Debaixo dos olhos, eu não gosto de estudar. Debaixo do nariz, eu não gosto de estudar. No queixo, eu não gosto de estudar. No meio do peito, eu não gosto de estudar. 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 Mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Você vai pedir para os seus alunos relaxarem e respirar fundo. Mais uma vez.
Se os seus alunos perguntarem, mas professor, eu não gosto de estudar mesmo, professor, eu não gosto de estudar mesmo, continue fazendo essa técnica que você vai perceber que esse pensamento vai começar a se modificar. A menina da quinta série, depois que nós começamos a fazer essa técnica, ela falou assim comigo: estou começando a gostar de estudar. E as notas dela e a atividade de sala de aula começaram a render mais. Ela começou a participar mais. Que interessante, né? Uma, não, um pensamento, eu não consigo aprender e eu não gosto de estudar. Depois que a gente começou a trabalhar esses pensamentos ruins e negativos que ela estava tendo com relação a ela mesma, ela começou a ter mais interesse na sala de aula. Vocês estão conseguindo entender como que funciona a técnica e vocês vão adaptando ela dentro da sala de aula conforme os seus alunos. Ah, o aluno não quer fazer, tudo bem, fala com ele que você, né, vai estar ali para ajudá-lo. Mas quem quiser fazer, pode fazer, tá bom? E cada aluno vai sentir de uma forma diferente. Professor, eu gosto de estudar, por que que eu tenho que repetir isso? Porque às vezes a gente vai estar aí com 30, 40 crianças ou adolescentes dentro da sala de aula e aí a gente acaba abrangendo todo mundo. Agora vamos para o último pensamento que bloqueia o aprendizado do seu aluno e faz com que ele tenha menos interesse. Eu tenho dificuldade em X matéria. Então eu escuto muito assim: ah, eu não gosto de geografia. Ah, eu não gosto de inglês. Ah, eu odeio geografia. Ah, eu não gosto de matemática. Eu tenho dificuldade em português. Professor, você escuta também bastante, né? E a gente tem possibilidades com o EFT de mudar esses pensamentos. Então, vamos lá. Como eu escuto muito isso, eu falei: olha que interessante, esse terceiro pensamento faz com que o aluno não fique presente ali na sala de aula, faz com que o aluno não olhe, não preste atenção, não tenha interesse nenhum, porque dentro dele ele está assim: eu tenho dificuldade nessa matéria. E quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, é natural a gente querer deixar de lado ao invés de treinar, fazer para ir melhorando. Você que está ali conduzindo esses alunos e você percebe essa dificuldade, você pode ir ajudando ele a eliminar esses pensamentos e falando com ele: olha, a gente vai treinar um pouquinho mais, a gente vai fazendo atividades, vai treinando um pouquinho mais e logo você vai perceber que essa dificuldade vai passar. E é interessante porque quando nós vamos fazendo a técnica do EFT, você vai perceber que esse aluno ele vai ir modificando e ele vai começar: poxa, eu estou conseguindo aprender. E você está conduzindo aquele aluno ali, percebendo essas dificuldades na matéria, você pode ir fazendo a técnica para que ele vá pensando de uma forma diferente e reprogramando a mente dele. Como eu falei, aqui a gente vai fazer para dificuldades de matemática, mas você aí pode fazer para qualquer matéria: português, história, geografia, ciências, física, química. Então eu vou fazer para matemática, você vai fazendo aí junto e fale qual é a matéria que você tem dificuldade. Então, como é que você vai fazer com seus alunos? Você vai fazer e vai pedir para eles repetirem tanto os movimentos quanto a fala, tá bom? Batendo a lateral das mãos. Mesmo que eu tenha dificuldade em matemática, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Agora a gente vai para o topo da cabeça. Muita dificuldade em matemática.
muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. Agora, no meio da sobrancelha, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. Do lado dos olhos, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. Debaixo do nariz, muita dificuldade em matemática. No queixo, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. No meio do peito, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. Mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Vai pedir para os alunos relaxarem, respirar fundo. Mais uma vez. Professor, aprenda essa técnica para fazer em você primeiro, com as suas dificuldades, com alguns pensamentos ruins ou negativos que você tem, e ajude os seus alunos com essa técnica, fazendo ali no dia a dia, quantas vezes você quiser. E se você tiver outros pensamentos, outras dúvidas que você quer, coloque aqui, ó, nos comentários para a gente ver outras possibilidades também. Ficamos por aqui e até logo!